Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Meu Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
Tema do dia 4. A guerra entre Itália e África, usada como meio para Luísa continuar na cama. Hoje quero te fazer ver o anel que te preparei para quando te despose. Depois me disse, diga ao confessor que é minha vontade que continue estando na cama. E como sinal de que sou eu, diga-lhe que há guerra entre a Itália e a África, e que se ele te dá a obediência de te fazer continuar sofrendo, não deixarei fazer nada a ambas as partes, se porão em paz. Né? Então, com esse finalzinho aqui, esse que é a parte ali é o finalzinho do outro trecho que a gente meditou dele, né? A continuação. Então, assim, né? Jesus mostrou, né? Sobre o anel. Esse anel, assim, que a gente vê tipo uma forma de consolo para a Luísa, né? De mostrar para ela que, né? Sobre o casamento místico, é um consolo, vamos dizer, né? De mostrar para ela, né? Que ela tem que ser esse outro Jesus, né? Ser essa noiva, essa esposa dele, se assemelhar a ele, né? Então, assim, e para quê, né? É uma forma de dar uma força para a Luísa, né? Para ela continuar ali, né? Com a obediência, continuar ali, né? A ser vítima, aceitar ser vítima e, e manter, né? Aquele estado que Jesus quer que ela fique e, né? E o que para poder convencer, né? Mostrar para o sacerdote que é ele, que não é coisa de Luísa, né? Para mostrar para o confessor que é Jesus que quer, assim, é a vontade dele. Então ele teve que se servir, né? De um meio externo, né? Ali a questão da guerra, mostrar para eles, ó, se ela sofrer, manter ela ali como vítima, não vai acontecer, né? A guerra entre a África e a Itália, né? Essa é a importância que Jesus está mostrando, né? Dela ser esse, como tá assim, ser esse intermédio, vamos dizer assim, que a justiça vai cair sobre ela, né? Não é, então ela vai ser, né? É esse meio que, assim, né? Que o confessor vai entender, né? Que ela vai ser, né? Esse intermédio, né? Vamos dizer assim, né? Entre Deus e as criaturas, esse intermédio assim de justiça, né? Que ele vai entender, o confessor que, né? Em vez das pessoas sofrerem e passar pelos castigos, quem vai passar é Luísa. A justiça, em vez de ser derramada no povo, então, para livrar o povo de sofrimento, né, ele vai dar essa obediência, ele vai aceitar, né, de que Luísa continue a sofrer, né, para livrar o povo de sofrimento. Então, ela vai ser essa vítima que vai receber, né, que a justiça vai ser derramada nela. Então, aí, devido a isso, é só um interesse, né, ali tem esse interesse externo, fator externo, né, de livrar o sofrimento de que as pessoas não sofram, né. Então, tem uma pessoa ali para receber, né, essa vítima, né, para receber da justiça ser derramada, para que o povo não sofra, para que o povo não passe por castigos, né. Então aí ele foi e concordou, né, ele concorda com isso, né, assim, dá obediência, ele entende, porque então, até então ele dava a obediência dela não sofrer, dela comer, ter que comer, porque ele achava que era coisa dela, não entendia ainda que era o próprio Jesus, que era Jesus, né, que era Deus ali, né, operando em Luísa. Então, Jesus teve que usar de um meio ali, né, de mostrar o que estava sobre a guerra, para que o confessor entendesse que era ele, né, que era da vontade de Deus tudo isso, que era Deus operando em Luísa, né. No mesmo instante de dizer essas palavras, senti-me circundada por sofrimentos como por um vestido, e por mim mesma não pude libertar-me, pensava. O que dirá o confessor? Mas não estava mais em meu poder. Aquele leite que Jesus derramou em mim me produzia tal amor a ele que me sentia definhar. E sentia tanta saciedade e doçura que depois de que veio o confessor e me fez voltar daquele estado, e a família me levou o alimento, sentia-me tão satisfeita que o alimento não baixava. Mas para cumprir a obediência que assim queria, tomei um pouco, mas logo fui obrigada a devolvê-lo, misturado com aquele leite doce que me havia Jesus dado. Então, assim, né, pessoal, pode ter, a pessoa não resiste, né? É da vontade dele. Então, quem resiste a Deus, né? Essa resistência, que ela ficou até preocupada, né? E o confessor vai achar que eu desobedeci, né? Que eu tô desobedecendo. Mas não era a vontade de Deus esse estado dela de sofrimento.
né? Então ela fala assim, que imediatamente assim que ela falou, né? No mesmo instante ela caiu. O sofrimento tem, né? É vontade dele aquilo, né? Se ele não derramasse em Luísa a justiça dele e ela fosse essa vítima, o povo ia ser castigado, né? Então ele teria que derramar no mundo, né? A guerra teria que acontecer, a guerra entre a Itália e a África, um exemplo que ele usou. Então ele, né? Ele tinha que derramar em Luísa. Então, assim, né, era muito importante isso, né, esse estado de vítima de Luísa. Se não fosse em Luísa, ia ser, né, no mundo, ele ia derramar, né. E o que dirá o confessor? Então ela ficou preocupada, né, você vê lá como ela, essa obediência mesmo, né, parecia que não estava na obediência, se for ver, né, aos olhos humanos, parecia que ela estava sendo desobediente, né, porque ali o confessor não queria que ela caísse, né? Aquele negócio, né, de respeito humano, coisas humanas, né? Ah, que ela não pode ficar sem comer, ela tem que comer alguma coisa, né? Ah, porque a família tá, né? O trabalho da família, e é por família, pensando na família e em si mesmo, né? Então, por isso que o confessor tinha essa resistência, né? Porque uma pensava que não era coisa de Deus, que era, né, coisa de Luiz ali, não era coisa de Deus, né? E outra, ele fazia toda essa obediência dela não sofrer e ter que comer pelo menos uma refeição por respeito humano mesmo, né? Por pensar em si, para ele não ter que estar indo todo dia lá, tirando ela daquele estado, e também pensando na família e todo aquele sofrimento da família, todo aquele, então ele estava pensando no humano. Então Jesus mostrou, ó, é muito mais que você está, né, aí, né? Tentou abrir a visão do confessor, entender a ele, né? Que é espiritual. Ele esquecer de si e do humano, parar de estar olhando para as pessoas e entender, né, a vontade de Deus e entender, olhar para a vontade de Deus, né? Que isso era muito importante que ela, porque senão ele ia derramar sobre o povo. Era muito importante que Luísa naquele momento fosse vítima, né? Então assim, ela ficou super preocupada, né? O povo vai pensar, ela ficou, né? Porque ela, né, queria sair da obediência, mas não tem como resistir, né? Era algo que precisava ser feito, que precisava acontecer. Era da vontade de Deus, né? E aí ela vai dizer aqui, né? E ele, como brincando, me disse: Não te bastou o que te dei? Não estar contente ainda? Eu fiquei toda corada. Mas rapidamente lhe disse: Ai, Jesus. É com Jesus brincalhão mesmo, né? Jesus é muito fofo. O que queres de mim? É obediência. Tadinha. Deixa eu voltar aqui, não, porque ele falou brincando, né? Não te bastou o que te dei? Não estar contente ainda, porque ela teve que comer, né? Ali trouxeram, né? Ela teve que se alimentar. Depois que ela voltou, né, daquele estado, ela teve que se alimentar, só que ela não estava, ela estava satisfeita. E como sempre que ela ia comer, ela colocava para fora. Então, naquele pôr para fora, ter que voltar, acabou voltando junto também, ela dizendo aqui, né? Devolveu junto, aquele leite, né, misturado junto com o alimento. E aí Jesus vem cá, não te bastou o que eu te dei, né? Você não estava saciada, né? E aí ela disse, não fui eu, né? No que queres de mim é obediência, né? Então, assim, né? Ela, ela tinha muito cuidado, assim, aquela, né? De ser obediente, de não faltar com obediência, né? E fazer tudo direitinho ali, conforme a obediência, fazendo ali, obedecendo a Deus, né? Ali, fazendo a vontade de Deus. Então, tadinha dela, né? E querer fazer a vontade de Deus, corresponder a Deus, e ao mesmo tempo ali tem que é a vontade de Deus naquele estado também, que ela passasse por aquele estado de obediência ali, tem que obedecer o que o confessor queria. Então, nossa, como é que é, né? Então, essa morte mesmo de si, né? Essa morte, esse abandono e esquecimento de si mesmo, né? E ser obediente, né? A situação e indiferente pelo que acontece, né? Como eu já falou outros textos, né? Seja indiferente, né? O texto anterior a esse, né? Que Jesus falou, né? Faça na petição, mas seja indiferente, né? Não importa qual é a resposta do professor, seja indiferente, né? Fique com indiferença, santa indiferença. Não se perturbe, né? Quando o confessor veio, começou a ficar inquieto e a dizer-me que era desobediente, tá vendo? Ó, mesmo Jesus dizendo, é coisa minha, sou eu, né? Ó, se você não deixar ela cair nesse estado, aí a guerra e tudo mais.
Mas aí, olha só, naquele respeito mesmo humano, né? De olhar para o humano, né? De não ter aquela visão mesmo, né? Espiritual, ampliar a visão, né? Então, estava ali no humano, muito ali terreno, né? Muito ali superficial das coisas. Então, achou que aquilo era um capricho de Luísa, né? Que ela estava vomitando, colocando para fora o que estava comendo, porque ela era desobediente, tadinha, né? Ou então dizia-me, é uma doença. Se fosse coisa de Deus, te teria feito obedecer, tá vendo? Então, por que ele achou que não era desobediente, não era coisa de Deus? Porque ela caiu naquele estado, né? E assim também, ela não foi obediente, ela não comeu, ela botava para fora, mas não estava sob o controle dela, né? Isso que a gente tem que entender, né? Que não estava sob o controle, né? E é isso, né? A gente não controla nada, né? O ser humano acha que tem controle sobre as coisas, mas não tem, né? O ser humano tem muito disso, de achar que a gente tem controle, de controlar as coisas por si mesmo, mas não tem. Tá aqui, né? Então o professor acha que ela não comeu e caiu naquele estado, ela devolveu o que comeu porque ela é desobediente, né? Que se fosse Deus, coisa de Deus, ela, né, teria obedecido, como se tivesse. Então, sim, o humano tive que dar um passo para o meu menino ver aqui. Então, o ser humano, ele acha que né, tem o controle da situação, o controle tem poder de controlar, assim, né? Meu Deus, é muito complicado, né? Então, assim, é que o confessor pensava que estava sob o controle de Luísa, mas não estava, né? Ela estava ali, sendo obediente à vontade de Deus, né? Ela estava sendo obediente à vontade de Deus, ela estava obedecendo, né? Se ela não tivesse obedecendo, ela não teria nem comido. Mas ela estava sendo obediente, né? Estava fora do controle dela aquilo. Era vontade de Deus, aquele estado dela, né? Era vontade de Deus, né? Que ela não comesse. Então, assim, e mesmo assim, a obediência, olha só, é muito complicada a situação, né, tadinha? Então, olha só como a gente tem que esquecer de se ser um nada e ser indiferente ao que as pessoas falam, né? É isso que Jesus também está nos falando. Seja indiferente, né? Seja obediente e com santa indiferença, né? Ali durante as situações. Não importa o que esteja acontecendo, né? A gente entender que aquilo é vontade de Deus, né? E ficar indiferente e olhar para as situações com o olhar de Deus, olhar para Deus e as situações em Deus. Porque senão a gente acaba entrando em perturbação mesmo, né? E achando que está desobedecendo, que está, né, cometendo alguma falta, alguma coisa assim, né? Porque ali na cabeça do sacerdote ela estava sendo desobediente, porque, né, essa questão da obediência, ele conhece essa questão da obediência. Então, na cabeça dele, né, ele está com pensamento humano. Então, no entendimento dele, né, ela estava sendo desobediente porque ela estava pondo para fora a comida, né, ela caiu no estado, então ela estava desobedecendo como se fosse algo que fosse do controle dela. Né? Então, o ser humano tem isso, né? Acha que a gente está no controle da situação, tem controle das coisas, pode controlar. Não pode. A gente não é nada, não é ninguém. Quem somos nós, né? A gente não tem controle de nada. A gente acha que tem controle das coisas de si mesmo, né? Que a gente pode ter esse autocontrole por si mesmo, mas não tem. Se não for Deus para nos dar força, né? Para nos sustentar, meu Deus, o que será de nós, né? Não temos capacidade de força não para fazer nada por si só, não. Né? A gente por si só faz besteira, né? Então, assim, para ele, na cabeça dele, ela estava sendo desobediente, né? É difícil, né? Por isso, em vez de chamar o confessor, deve chamar os médicos. Ele ficou, né, muito chateado, porque ela queria que ele obedecesse a ele. Não só, né? Mas não é a vontade de Deus que tem que estar em primeiro lugar. É Deus. É a vontade de Deus, né? Aí tem que obedecer a Deus. Isso não quer dizer que a gente vai ser desobediente, não, é isso que eu estou dizendo. Mas assim, é isso que ele tem que entender. Ele quer se colocar acima de Deus. E ele não entendeu que ela estava obedecendo. Ela estava obedecendo. Porque mesmo ela sabendo que ia pôr para fora, mas ela estava comendo. Mesmo ela não querendo, ela estava se sentindo saciada. Mas pela obediência, ela estava comendo mesmo sabendo que daqui a pouco ela ia pôr para fora. Mas ele não entendeu assim, né? Ele só viu a situação em si ali. Ela pôs para fora, então ela é desobediente. Ela caiu naquele estado, ela é desobediente, ela não está me obedecendo. Né? Então, assim, ele está se colocando acima de Deus. E olha só que logo no início do texto,
Jesus falou, ó, você diga a ele, né, que a guerra é entre a África e a Itália, que se ele der a obediência de te fazer contínua sua fé, não deixarei que nada acontecesse, né? A ambas as partes que darão paz. E mesmo assim, né? Parece que ainda ele não tinha entendido, né? O professor ainda estava tendo que entender, né? A situação de Luiz e tudo, né? Estava ainda naquele processo de entender e compreender, né? Que aquele estado era a vontade de Deus, que aquilo, né, que estava acontecendo com Luiz era Deus nela, né? Operando nela ali, era a vontade de Deus. Quando ele terminou de falar, eu lhe disse tudo o que me tinha dito o Senhor, como disse acima. E ele me disse que era verdade, que havia guerra entre a Itália e a África, e disse, veremos se nada acontecer. Então, assim, ela não tinha dito ainda ao confessor sobre a guerra da Itália e a África. Então, por isso que ele achou que ela estava sendo desobediente, porque ela tinha caído no estado, né? Ali, ela ficou lá, ela caiu no estado. Né? E ele tinha dito que não era para ela cair, né? Ela ser obediente, não cair no sofrimento ali, né? Então, por isso, tá bom. Que aqui eu não tinha visto essa parte. Então, ele não sabia ainda, mas assim, mesmo depois que ela falou, quando ele terminou, você vê, né, bichinha? Ela deixou ele falar, descarregar tudo que ele queria falar. E a tadinha lá, ela ouvindo, né? Aquela paciência, né? Sendo indiferente, deixando ele falar. Quando, olha só o respeito, né? O respeito ali, né? A paciência e o respeito. Quando ele terminou, quer dizer, ela não atropelou e disse, você, sabe, não desrespeitou. Né? Então, essas coisas têm que ser observado tudo, né? Então, assim, quando ele terminou de falar, eu lhe disse, depois que ele terminou de descarregar, de falar que eu sou incentivo, né? Aí eu fui falar, não, Jesus falou da guerra, né? Disse tudo que há entre a guerra da Itália e a África, né? E aí, e o que o professor falou? Veremos se nada acontecer. Veremos se nada acontecer, né? Aí eu te dou obediência, né? Então, assim, né, preciso ver, né? Se for verdade, né? Veremos, né? Se realmente porão em paz aí tudo bem, né? Te dou obediência, né? Tipo, veremos, vamos ver se isso é verdade, né? Vamos ver. Veremos se nada acontecer. E assim ficou persuadido de me fazer continuar a sofrer. Então, veremos, vou deixar. Tipo assim, vou dar obediência, vamos ver, veremos. Né? Se isso nada acontecer, aí, né? Vai ser um sinal de que realmente é Deus ali, né? É a vontade de Deus, aquele estado dela e tudo mais, né? Depois de cerca de 4 meses, um dia o confessor veio e me disse que haviam chegado notícias de que a guerra que havia entre a África e a Itália, sem fazer nenhum dano entre elas, havia terminado, assinando a paz. Assim o confessor ficou mais persuadido e me deixou ficar em paz, tá vendo? Ele só ficou persuadido, né? Ele só se rendeu, assim, tudo bem, né? Tipo assim, depois que viu, né? Ele só acreditou depois que realmente aconteceu. Aí ele ficou persuadido, assim, então realmente, né, o que está acontecendo aqui é vontade de Deus, né? Não é capricho de Luísa, né? O que está acontecendo aqui é vontade de Deus, né? Então, o que a gente tira assim, pra gente, né? É essa indiferença, né? Porque vai acontecer, né? Vai chegar, né? As pessoas não vão entender, não entende. Então, vai olhar pra gente, né? E vai dizer que as coisas que a gente fala, ou como a gente age, é um capricho nosso. É coisa nossa, não é coisa de Deus, né? E as pessoas vão, né, vir nos humilhar, né? Como aqui, humilhou aqui Luísa, né? Então falou coisas para ela assim, e ali, né? A gente tem que ficar indiferente, né? Aquela santa indiferença, não importa o que esteja acontecendo, né? E o que importa é fazer a vontade de Deus, né? É manter a ordem, a obediência e fazer a vontade de Deus, né? O que importa é fazer o que Deus quer. Né? E a gente ficar indiferente pelo o que as pessoas estão achando e estão pensando, né? A gente não tem que estar se importando, né? Então, esquecer de si, né? Formar esse vazio, esse nada, e não ficar pensando no externo, nas coisas externas, o que vão pensar, o que vão falar, o que vão dizer, os julgamentos, né? Então, ficar indiferente a tudo isso,
né? E focar e prestar atenção no que Deus quer, na vontade dele, o que ele está querendo, o que ele está precisando. Só ele, não importa o que vão falar, o que vão dizer, né? Vão dizer que posso chamar de fanáticos, de loucos, né? Vão dizer tanta coisa, né? E vão olhar pra gente, isso não é coisa de Deus, né? Você, isso aí, é santidade? Você, assim, né? Chamando a atenção, falando desse jeito, às vezes ele tem que falar um pouco, né? Pra dar uma correção, ser dura, até falar mais alto, né? Isso é santidade? Isso não é coisa de Deus, não, meu filho. Você tem Deus aí, não, e você não. Você não está vivendo essa santidade que você fala, não. E a gente tem que ficar indiferente a isso tudo, né? Porque as pessoas não entendem, não vão entender. Vão olhar ali o que estão apresentando ali diante dos olhos dela. Né? E só vão acreditar que nem uma pessoa que pessoa precisou ser persuadido. As coisas aconteceram ali, ser persuadido para acreditar que é a mão de Deus ali, naquela situação, que é Deus ali operando, né? Em nós, né? Assim como a Luísa, é Ele que está trabalhando através de nós, né? Que não é coisa minha, não é coisa sua, não é coisa do, né? É Deus. Então, muito interessante esse trecho, né? Então é isso. Então, depois que tudo aconteceu, então, né? Que nem São Tomé tem que ver para crer, né? Depois que viu que realmente, né? Não teve, né? Guerra entre ambas as partes, então aí ele ficou persuadido, né? E deixou ela ficar em paz, não deixou ela viver ali, né? Cair no estado ali, deu a obediência dela, não ser vítima, né? E deixou ela viver em paz ali, né? Fazendo a vontade de Deus. Amém, filha.